Muito bom, então vamos para o estudo da palavra. Vamos para segundo Reis hoje. Vamos para segundo Reis e nós iremos para o capítulo 7. Livro de segundo Reis, vamos lá. Reis. Muito bom. Vamos para o capítulo 7. Então, segundo Reis, capítulo 7, no verso 9, a Bíblia nos diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos pelas Escrituras, ó Senhor Deus, e clamamos que o Senhor nos abençoe agora nesse momento de estudo da Bíblia. Que o Senhor seja glorificado e que todos nós, ó Pai Santo, possamos sair cheios do Teu Santo Espírito nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então vamos lá, só li a parte A do verso. A gente vai ler todo o capítulo aos poucos, mas somente a parte A. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Muito bom, e esse é o tema da mensagem de hoje. Este dia é dia de boas novas. Essa mensagem ela é repetida. Não sei se você vai lembrar quando eu começar a pregar, mas eu já preguei essa mensagem aqui em Vila São José e em outros lugares também, mas Armando Nalva falou para mim: prega de novo. Amém. Eu falei: tá bom, vamos lá. Se ela está pedindo, né, de vez em quando tem coisas que a gente prega, e eu vou dizer, eu jogo todos os meus esboços fora. Eu não tenho nenhum esboço, nenhuma mensagem. Então, se ela está esperando que eu fale as mesmas coisas da outra vez, aí não sei. Porque eu não tenho um conjunto de mensagens. Então, por exemplo, aquela lá daquele dia não tenho mais. Então eu tive que fazer outra. Tá bom? Mas o texto é o mesmo. Alguns princípios serão os mesmos, tá bom? Muito bem. Primeira pergunta dessa noite: você tem algo bom a contar para alguém? Você tem algo bom a falar para alguém? Não estou falando dessa noite, estou falando na tua vida. E a segunda pergunta é: se a resposta é sim, você tem ficado calado? Olha só esses homens aqui, verso 9, mais uma vez. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Opa! Eles estavam fazendo alguma coisa, daqui a pouco a gente vai para o texto, você vai entender melhor isso aqui. Mas eles estavam fazendo algo que eles acharam que era uma coisa boa. Só que esses homens que falaram isso, estavam guardando isso para eles. Porque olha só, eles ficaram fora de si. Quando eles chegaram aonde nós vamos chegar daqui a pouco na história, eles ficaram fora de si. Na verdade, esses homens que falaram isso não tinham esperança. Nenhuma esperança. A grande questão é que nós muitas vezes precisamos também nos reconhecer como homens e mulheres que não têm esperança. A gente precisa se reconhecer assim. E aí buscar a nossa esperança somente em Deus. Somente em Cristo, somente na palavra do Senhor. É isso que a gente precisa. Porque a gente olha para as circunstâncias, sabe o que acontece com a gente? A gente não vê solução. Então é assim, vamos imaginar, né? Uma mãe doente, como a mãe da irmã Eurídice, né, que é a irmã Dolores, ou a mãe da Josi, é uma mãe doente. É um filho doente, hein? É um filho fora da igreja, uma filha fora da igreja. É um desemprego. E sabe que a gente olha, e é dívidas e assim vai. A gente olha, a gente não vê solução para as coisas. E a gente precisa se reconhecer como pessoas que não têm esperança mesmo. Para aí sim, buscar a esperança no Senhor. E aí ser confortado por Ele. Porque nós vamos perceber também essa noite que, imagine, eu tenho dito aos irmãos, e vocês já sabem a resposta, a gente vai ver a resposta de novo hoje. Vou repetir, falar novamente para vocês.
Você está passando por alguma coisa na tua vida. Do que você precisa? Você precisa do Evangelho, lembra? É do Evangelho que você precisa. É disso. É Ele que te sustenta. Foi Ele que te salvou. O Evangelho. Não existe uma outra coisa. E qual é o significado de Evangelho mesmo? Boas novas. Todo crente sabe disso. Passa pela sala de candidatos a batismo, é ensinado. O Evangelho, quando é falado, quando é lido na Bíblia, quando a gente fala dele, o que a gente faz? O que a gente fala é boas novas, é uma boa notícia. Isso é o Evangelho. Muito bem. E o que esses homens falaram? Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. Que coisa interessante, irmãos. A gente olha coisas como essa escritas no Velho Testamento, e a gente precisa fazer aplicações para o Novo. É assim que se estuda o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele descreve um monte de coisa para a gente. E o que a gente faz? A gente olha para o Velho Testamento, lembra que isso é palavra de Deus, crê no Velho Testamento e estuda o Velho Testamento à luz do Novo. É isso que a gente vai fazer essa noite, mais uma vez, quando pegamos um texto do Velho Testamento. Muito bem, mas a questão é, o jovem leitor da Bíblia, aquele que tem pouco contato com a Bíblia, ou aquele que não lê a Bíblia, começa a ouvir o que eu estou falando, ele pode perguntar, mas o que está acontecendo aqui para esses homens falarem isso? E aí a gente vai começar a caminhar no texto, verso 3. Todo mundo prestando muita atenção, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios, os inimigos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Está vendo a situação? Vocês estão entendendo? Vou parar rapidinho aqui. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Pode falar. Quem conhece o texto, melhor ainda, me ajuda. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo até agora? Daqui a pouco eu vou ler mais. Fala. Está acontecendo uma guerra, tem um cerco, certo? A cidade está cercada. E aí, o que mais? Vai, está certinho. Opa! Tinham esses leprosos. E é óbvio, eles estavam fora da cidade, eles não podiam ficar na cidade. Era proibido. Esses homens estavam excluídos. Olha, vamos lá, guarde isso. Esses homens estavam fora da cidade e eram excluídos. Muito bem, vamos lá, o que mais? Vai, descreve o texto, não dá uma lidinha. O que mais está acontecendo aí? Estava fome, e aí vem uma grande ideia que a gente não entende. Não é? Não tiveram uma grande ideia? É uma ideia louca? É louco ou não é? Vamos lá, quem me conta? O que ele está falando? O que eles fizeram? Não de lepra, né? Mas de fome, né? Isso. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu entrar na cidade, dá no mesmo. Eu vou morrer também, lá não tem comida. O que eu faço? Vou para o inimigo. Não, isso é loucura. É que não dá tempo da gente fazer tudo. Mas você lembra de 1 Coríntios capítulo 1? Quem lembra? Se ninguém lembrar, eu vou perguntar ao pastor Viana, estou indo lá. Que quando eu não sei, mas quando eu começar, vocês vão lembrar. Primeiro capítulo de 1 Coríntios fala sobre a loucura. Aí, tá vendo como vocês sabem? Loucura da pregação. Por quê? Porque a gente tem que ser chamado de louco. Nós éramos esses leprosos. Você consegue entender isso? Nós éramos esses leprosos. Quando a gente continuar a leitura do texto, a explicação do texto, sabe o que a gente vai lembrar? Era você, Dona Alva, que estava lá, na porta. E eu não sei por que você teve uma grande ideia. E assim somos nós. Os leprosos que estão na porta vão morrer, então eu vou para o inimigo. Se eles nos deixarem viver, ótimo. E se morrer?
então somente morreremos. Opa, vamos continuar a leitura. Vamos lá, verso 5. E eu gosto quando eu vejo essa palavra, hein, pastor Viana? Lembra do filho pródigo? Lembra? Que ele se levantou e voltou para o pai. Não é lindo aquilo? Aí a Bíblia diz no verso 5: e levantaram-se, por favor, preste atenção, ao crepúsculo, né? Ao entardecer, sabe? Quando o sol está se pondo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Ué, opa, peraí, o que aconteceu? Não tinha mais ninguém ali, o inimigo não estava mais lá. Mas vamos ler o texto. Aí, eu estou no verso... Ué, só li o 5, não deu nem graça. Vamos para o 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Eita, mas quem estava indo para lá eram só 4 leprosos. É porque não depende da gente, está percebendo? Nada nesta vida depende da gente. Sabe você que passou por um problema com o teu filho, quando ele nasceu? Eu não passei por isso, mas tem gente aqui que passou, e eu conheço, eu não vou olhar para vocês agora, são algumas pessoas. Sabe você que passou por um problema? Sabe como você se sentia? Como alguém que estava falando assim: eu vou para o inimigo. Se eu morrer, então somente eu vou morrer. É isso que você fez naquele dia. Porque você se sente totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa. Só que daí o teu filho está com você hoje. Sabe tua filha, aquele negócio? É isso daqui, ó. É o milagre que você não entende. Mas são essas coisas aqui, ó. É isso que tem que nos encher de esperança. E se eles morressem, Deus deixaria de ser Deus? Não! Ele ia continuar no seu trono. E sabe o que a gente ia fazer? A gente ia cantar aqui. Se o Senhor Deus fizesse o contrário, onde nós estaríamos? Nós estaríamos aqui do mesmo jeito. Porque Ele continua sendo Deus. E Ele continua no seu trono. Neste caso, para estes homens, Ele fez com que os passos de 4 homens, os passos, são 8 pés batendo, e eu não sei de que forma, eu não sei as condições daqueles leprosos, andando. Aqueles inimigos ouvissem, por favor, no arraial dos sírios, ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, se levantaram e fugiram quando? Me ajuda, olha aí na Bíblia. No crepúsculo. Quando foi que os leprosos começaram a andar? Não é legal? No mesmo momento que os leprosos tomaram a decisão. E os leprosos, simplesmente eles não sabiam o que ia dar, tá bom? Você acha que eles planejaram isso aqui? Sabe, o negócio é que a gente está indo, irmãos. Você sabe por acaso onde Deus vai levar Vila São José? A questão é que a gente tem que ir. Eu e você. E a pessoa que está do nosso lado? É bom que ela vá com a gente. Porque a gente está indo. Entende como é? É claro que eu não estou falando para abandonar, não é isso, não é isso. Mas é aquele negócio: Senhor, eu vou. Eu não sei onde vai dar. Aqueles homens não sabiam o que iria acontecer, mas eles foram, e a Bíblia está nos contando aqui, que no crepúsculo eles ouviram isso. Verso 7 mais uma vez: por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. De quem, irmãos? De 4 leprosos. Quem é que Deus está chamando essa noite? Quem vai ser esse que vai dizer: eu sou um desses, e eu estou indo? Tudo que eles ouviram eram 4 leprosos.
Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram. O que você faria? E beberam. O que você faria? E tomaram dali prata e ouro e roupas, e foram e os esconderam. Agora talvez esteja mais claro o verso que a gente leu. E então voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. É isso que o ser humano faz. Acha uma coisa boa, quer tudo para ele. É isso que a gente faz. Agora, é o seguinte, sabe aquele negócio que o problema do outro sempre é maior que o meu? Sabe esse negócio? Não, desculpa, o meu problema é maior que o do outro, né? Sempre, a dificuldade está na minha... A grama do vizinho é mais verde, não é? Lembra? Sabe essas coisas? A mulher do vizinho é mais bonita que a minha, o carro do vizinho é mais legal que o meu. Sabe esse negócio? O filho do vizinho respeita ele, o meu filho não me respeita. Sabe esse negócio? Nós somos desse jeito. Joia? Se eu trabalhasse naquela escola, sabe esse negócio? Se eu tivesse aquele emprego, entendeu? Se a minha mãe tivesse feito isso por mim, se meu pai, se o meu filho tivesse, sabe? Nós somos assim. Então, aí, olha isso aqui. Eles estão indo, pegando aquelas coisas, gozando dos bens ali e escondendo. Aí, de repente, alguém tem uma ideia. E aí é o nosso verso. E disseram uns aos outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nos calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, né, já estava de noite, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Opa, peraí. Agora a gente precisa entender também. Por que anunciar na casa do rei? O que está acontecendo? A gente sabe que tem fome. Agora, vamos lá. Meus irmãos, quando tem fome, o que acontece com os preços? Sobem, né? Aumentam, não é isso? Então é isso que vai acontecer em qualquer momento da história da humanidade. Então, a gente não... Eu preciso ir para frente, mas de qualquer forma eu quero que você vá comigo no versos de 1 e 2 do mesmo capítulo, tá? Bom, o negócio é o seguinte: tinha fome e as coisas estavam ruins, mas aí houve uma promessa. Então disse Eliseu, verso 1: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Por quê? Porque se você vai no capítulo 6, e depois você dá uma lidinha, estava mais caro. Estava mais caro. Porém, um senhor em cuja mão se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? Será que assim em 24 horas? É isso que esse homem está falando, tá? E ele disse, Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Muito bem, agora nós vamos passar um pouco para o Novo Testamento, tá? Hoje é dia de boas novas. E o que o Evangelho fez por mim e por você. Então, primeiro, eu quero que você perceba o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira coisa, eu quero que você vá lá comigo. E eu quero que você perceba esse texto. E eu vou tentar, com bastante calma, falar para você. Bom, capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 1, a Bíblia diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado. Vamos lembrar que evangelho é o evangelho das boas novas de Cristo, são boas notícias, o qual também recebeste e no qual permaneceis. Então, peraí, olha só. Como é o negócio do evangelho aí? O evangelho ele é recebido, e a partir do momento que ele é recebido, eu permaneço nele. Isso é interessante, hein? Sabe esse negócio de que eu aceito Cristo e depois eu posso viver minha vida? Não. Isso aí não é crente. Qualquer um que pensar desse jeito não é crente. Ele não entendeu o evangelho. E essa noite eu quero deixar bem claro, olha só.
a gente recebe o Evangelho e permanece nele. Então, a partir do que somos salvos, a gente tem que olhar o que o Evangelho diz, e para que a gente glorifique ao Senhor, a gente permanece nele. Olha só o verso 2. Eu vou ler o verso de novo, mas o meu objetivo agora é o 2. Fico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual permaneceis, pelo qual sois salvos. Então o Evangelho traz salvação? Sim ou não, irmãos? Traz salvação. Nós somos salvos por meio dele. Existe alguma outra forma de nós chegarmos ao Senhor Deus? Nenhuma. É só por meio do Evangelho, das boas novas de Cristo. Cristo, nascido de uma mulher virgem, então de uma forma milagrosa, vivendo nessa terra sem pecado, de forma milagrosa, indo para a cruz. Ué, mas o salário do pecado é a morte? Como ele pode morrer? Milagre. Aí a cruz não pode detê-lo, nem o túmulo. Ele ressuscita. Milagre. E um dia ele vai voltar para nos buscar e nos ressuscitar. Evangelho. A gente é salvo por isso. Cremos nisso. Sabemos que não podemos chegar ao Senhor Deus se não for por meio disso. O milagre que foi o Senhor Jesus nascer, viver, morrer e ressuscitar. Nós não estamos acostumados com homens voltando à vida, não. Nós não estamos acostumados com homens fazendo aquilo que Deus quer. Não estamos. Então por isso que Cristo é rejeitado. Mas nós somos salvos pelo Evangelho. E a Bíblia diz: se o retiverdes de tal como vou-lo tenho anunciado, se não em vão. Excelente. Então o Evangelho, ele nos salva e nos sustenta. Então guarde isso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos salva e ele nos sustenta. Nós éramos aqueles leprosos. Qual era a condição do leproso mesmo? Excluído. Estava fora da cidade. Ótimo. Efésios 2, 1 e 2, 3 eu acho. Vamos lá para o livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Olha só. Lembra do que a gente acabou de falar? Eles estavam fora da cidade, eram excluídos. E a Bíblia diz para nós: e vos vivificou. Vamos lembrar o que é vivificar? Dar vida de novo, não é? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Qual era a nossa condição antes do Evangelho nos salvar? Era uma condição de morto. Isso mesmo. É isso que a Bíblia nos diz. A nossa condição era de morto. Sabe por quê? Brinco, não canso de brincar. Aqui está, olha aqui, ó. O que é isso? O pecado. Está vendo? Quem me conheceu quando eu era jovenzinho? Irmã, eu era bonito, não era? Hein, mãe Helena, você não achava que eu era uma criança bonita? Fique quieto você. Você fique quieto. Que ninguém te chamou na conversa aqui. Hein, irmã Helena? Quando eu era pequenininho, olha só isso aqui. Era bonitinho, né? Olha o que aconteceu. Tá vendo? Sabe o que isso aqui? Ah, obrigado, irmão. Agora, ganhei um prêmio. Fique quieto você fique quieto. Fique quieto, que você não sabe do que a gente está falando. A gente está falando coisa aqui de mãe e filho aqui. Fique quieto. Aqui, ó. Estou indo para o céu, irmãos. Eu já estou, lembra quando eu brinco com vocês? Já passei. Já subi, agora eu estou descendo. Em breve eu irei embora. Amém. Mas fique quieto. Não, isso é mentira, né? Não, é verdade isso aí? Ô Marola, o que é isso aqui? Você não diga amém para essas coisas, não. Eu perdoo você, mas eu perdoo. Não, eu te perdoo, né? Amém. Isso. Você está perdoado. Tá bom, te amo, tá? Eu também te amo. Isso, então você quer que eu fique com você, né? Amém. Isso. Então se eu morrer, você morre comigo. É isso. Amém. Isso, tá bom. Qual é a nossa... Vamos voltar para a mensagem, deixa para lá.
era, perdão, a nossa condição? Mortos. No que? Nos nossos pecados. Nas ofensas que nós praticamos contra Deus. Nós éramos os leprosos. Nós estávamos excluídos do Senhor. Nunca fui excluído do Senhor. Não era. Então, continue o texto comigo. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, está vendo? Paulo está falando dos salvos. Todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens também. É isso que nós éramos, filhos da ira de Deus. Sou filho de Deus. Filho de Deus? Não, somos leprosos, que estamos morrendo fora da cidade. E se não tomarmos uma decisão, não adianta entrar na cidade, porque na cidade não tem comida. Não adianta ficar fora da cidade, porque somos excluídos, ninguém quer falar com a gente. Sabe a questão do leproso? É que quando o leproso passava perto de uma pessoa, ela tinha que dizer de longe, cobrir os lábios e dizia: leproso! Leproso! Não venha perto de mim! É isso que um leproso fazia, por isso que ele estava excluído. Quando Cristo cura alguém de lepra, sabe o que Cristo fazia? Quando você vê uma história de Cristo criando um leproso, Cristo não devolvia a saúde para ele. Cristo devolvia o direito de entrar no templo, o direito de deitar com sua esposa, de sentar na mesa com seus filhos. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele nos deu tudo de volta. E não tem esse negócio de restitui não, hein? Essa coisa, tem uma música que fala restitui que é meu, mas a Isabel conhece. Tenho certeza que ela conhece. Tem ou não tem essa canção? Quem? Tem? Não tem um cara que fala? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. É que a condição de Adão, eu estou falando da humanidade, era que o Senhor Deus vinha conversar com ele todas as tardes. Todas as tardes. E aí, batia um papo com ele. E hoje o Senhor Deus habita em nós. Nos devolveu essa condição. Ele habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós éramos templo do Espírito Santo. Meu irmão, nós éramos filhos da ira. Os leprosos tomaram uma decisão. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Vamos lá. O que eles estavam fazendo era bom? O que eles estavam fazendo? Lá no verso 9, sim ou não? Não, vocês não entenderam o texto então. Ou eu sou um mau pregador, ou vocês não entenderam o texto. O que eles estavam fazendo era bom ou ruim? Eita, gente, vamos ler de novo. Não, tem que ler Bíblia, não tem problema. Eu não estou sabendo explicar. A culpa é minha. Vamos lá, vamos voltar lá. Tá bom, se não está claro, eu quero voltar. Eu pensei que estava claro. Vamos voltar lá. Eu quero saber se o que eles estavam fazendo, no verso 9, que foi o primeiro verso que a gente leu, era bom ou ruim. Então vamos lá, não tem nenhum problema. E disseram uns aos outros: não fazemos bem. É bom ou ruim? É bom? Ele está falando que não está fazendo bem? É ruim. É ruim, não fazemos bem. Está vendo? O que eles estão fazendo no verso 9. Porque eles irem para os sírios, isso é um milagre do Senhor Deus, meus irmãos. O Senhor Deus fez os sírios ir embora. Eles estavam fazendo uma coisa ruim. Só que, quando eles perceberam que faziam uma coisa ruim, eu vou ler o texto inteiro para você. Quando eles perceberam, eles falaram: não podemos fazer isso. E aí eles mudam a atitude. Porque o que eles estavam fazendo está no verso 8. Então entenda só, o verso 8 diz assim: chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram, e os esconderam. Tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Eles estavam calados. Nos calamos. Não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Vá atrás deles. Eles precisam ouvir das boas novas. Aí é o seguinte, vamos lá. Verso 9: então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até
à luz da manhã, algum mal não sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Ótimo. Após eles perceberem que estavam fazendo uma coisa ruim, eles tomam uma decisão. A decisão deles é boa ou ruim? Boa, parabéns, gostei. E é boa, por quê? Porque eles vão contar aos outros aquilo que Deus fez na vida deles e na vida do povo que ainda não sabe. A questão é que os outros não sabem. Não sabem. A questão é que contaram uma outra história para um monte de gente. Essa é a questão. Eles não sabem. Não fique com raiva deles. Não fique. Não fique triste com eles. Não fique. Contaram uma outra história para eles. Eles não sabem que o Senhor Jesus morreu na cruz por eles. E que você não precisa fazer nada a não ser crer. Vá atrás deles. E aí é que vai ser. Bom, as boas novas, agora não responda, tá bom? As boas novas são boas para todos? Não responda. Eu peço para você não responder, porque eu temo que a maioria aqui vai errar. Então eu vou de novo falar. As boas novas, não responda, por favor. Relaxa a testa, não é para ficar me olhando com cara feia, não. Eu estou sabendo o que eu estou falando. Vamos lá. As boas novas são boas para todos. Então agora vamos para as Escrituras. Tá bom? Guardou a pergunta? Verso 10. Vamos começar aqui, tá? Para responder esta pergunta. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Opa! Eram leprosos, tudo bem? Iam chegar na casa do rei? Não, né? Então, tudo bem, chegaram nos porteiros e contaram o sucesso da evangelização, estar no contar a história de Cristo, tá? A salvação das pessoas é obra do Espírito Santo. Então, se alguém hoje sair daqui não salvo, não é questão da Igreja Batista de Vila São José. Se amanhã você contar a história de Cristo para alguém, e essa pessoa não for salva, não é com você. Porque o que nós precisamos fazer é contar. É uma boa notícia. Eles tinham boas notícias, sim ou não? E o que eles fizeram? Foram lá e contaram. Muito bem. As boas novas são boas para todos? Continue o texto comigo. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Preste atenção nas palavras do rei. Bem sabem eles que eita, que palavra, hein? Esfaimados estamos. Essa palavra eu não gostei. Não tem problema, deve ser alguma coisa ruim, tá? Vamos lá. Alguém tem algum, por favor, uma NVI aí para mim, uma NVT, o que está escrito? Nesse esfaimados. É o quê? Ninguém tem uma NVT aí, uma NVI? Mas, Isabel, fazer uma pergunta. Não está acompanhando, não me acompanha o meu raciocínio. Filha, fala para mim o que está escrito no lugar de esfaimados no verso 12. Cadê? O senhor perdeu também? Tudo bem. Ué, ninguém pode me ajudar. É isso, aqui ó, pronto. Famintos, esfomeados, obrigado. Pronto, aí achamos, obrigado. Ótimo. Pastor Viana vai falar com os irmãos da Trinitariana para pôr uma palavra melhor aqui para nós. Hein? Depois eu nem tinha percebido isso aqui. Então vamos lá. Bem sabem eles que estamos esfomeados, né? Pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Opa!
De que forma o rei recebeu a boa notícia? Com dúvida. De forma desconfiada. Ele não creu nessa notícia. As boas novas são boas para todos? Primeira coisa, preste atenção. Se o povo dependesse do rei, o que aconteceria com o povo de Israel? Morreria de fome. Sim ou não? Está vendo? Os leprosos tinham passado por onde passaram. Eles puderam comer, beber e esconder um pouco de coisas de valor. E aí, quiseram contar. O rei creu? Mais uma vez, eu não quero que você perca isso. As boas novas são boas para todos? Vamos continuar. Verso 13 diz: então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Opa, peraí. O rei falou com dúvida, mas aí tem alguém que fala assim: vamos testar? Quando eu olho a parábola do semeador, parece que existem pessoas que testam mesmo o evangelho. A gente não vai para lá, vocês conhecem, mas eu quero fazer aquele teste de sempre. Quantos tipos de solo? 4. Opa, muito bom. Vamos tentar lembrar? Só tentar. Vamos lá. Tudo bem. Beira do caminho, pedras, espinhos e a boa terra. Quantos dizem não ao evangelho? Ixi, tô mal, hein, pastor Viana? Tô mal. Só um diz não. Eu não vou voltar no texto, depois vocês vão lá, porque eu não tenho tempo. Só o beira do caminho. Muito bem, Deus abençoe. Quantos dizem sim? Eram 4. Um disse não, 3 disse sim. 3 disse sim. Só que apenas um dá fruto. Vá no texto e você vai perceber que vai nascer. As pessoas recebem a palavra com alegria. Mas vindo as dificuldades, eles fogem. É só olhar o texto. Eles não são salvos. Só quem é salvo é quem dá fruto. Bom, esses homens aqui, eu estou falando de teste, mas é claro, voltando para o verso 13, esses homens aqui, eles falaram assim: meu senhor, vamos testar. E é claro que você vai no verso 14, tomaram 2 cavalos de carros. E o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Oh, que bom! E foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Excelente. Muito bom. Ótimo. Então alguns foram lá e viram, contemplaram. Vocês já viram e contemplaram as obras do Senhor Deus na sua vida? Vocês sabem que a obra é real, tá? Tá bom? Não duvide da obra. Você sabe que ela é real. É aquele negócio que o que está escrito aqui? Tem uma coisa escrita aqui em cima? Não? É só o... Sabe aquele negócio? Que papel aceita qualquer coisa? Sabe esse negócio? Chama eles e fala assim: vamos lá, testa. Tem dado certo na minha vida. A minha família tem sido abençoada por isso. Dá certo, porque você viu. E ninguém pode dizer que você é uma mentira. As pessoas podem falar: papel aceita qualquer coisa. Aí eu te pergunto, e quando olham para você, o que eles dizem? Ninguém pode falar que você é uma mentira. Sabe aquele negócio, quando Cristo morre, o que o centurião fala? Verdadeiramente, não é?
esse era filho de Deus? Você lembra daqueles demônios lá? Que o povo tentou expulsar e não conseguiu? Bem sei quem é Paulo. Mas você? Quem é você? É o quê? Bem sei quem é Paulo. É quem isso, né? Quem sou? E deu uma pisa, deu uma surra naqueles homens lá. Será que os demônios estão falando isso? Eu conheço o Gil, sim. Eu sei quem é o Gil. Sei quem é a Maria Isabel. Sei quem é o Ageu. Será que está falando isso de você, Tiago? Não que você seja amigo de demônios, mas igualzinho Paulo, hein? Ninguém pode dizer que você é uma mentira. Que seus filhos são mentira. Hein? Cumpra a Bíblia para ver se seu filho não vai ser um gente boa aí. Legal que o irmão Petronilo orou de manhã. Obrigado, Deus, a minha família está aqui. Ô, gostoso. Dá até vontade de dar um glória, aleluia lá, que nem... Aí. Mas a gente que é batista, a gente dá um glória, aleluia aqui no coração só. E aí eu estou esperando os outros que vêm depois de mim. Dá certo. Nós já vimos. Dá certo. É a palavra, deu certo conosco. Agora, vamos continuar, porque a gente tem um objetivo. As boas novas são boas para todos. Para esse rei, ela não seria, porque falta fé. Agora veja um texto duríssimo. Duríssimo nas escrituras, duríssimo. Duríssimo. E não tenha dúvida de que as boas novas não são boas para qualquer um. Alguns não vão ter fé. Simplesmente são descrentes. E irão para o inferno. Porque são descrentes. Estarão longe de Deus na eternidade, porque são descrentes. Se são ateus, se dizem da boca para fora que acreditam em Deus, se dizem que amam a Jesus da boca para fora, é aquele negócio que o seu testemunho na quarta, meu irmão. Você ama a Deus? Eu amo. Né? Não é isso que os irmãos da igreja falavam? Eu amo. Não sei se foi o irmão Genésio que falou para você, sei lá quem foi. Foi o irmão Genésio? O Elias, seu irmão. Você ama a Jesus? Eu amo. Cumpre os mandamentos? Não cumpro. Então você não ama, mentiroso. Agora cumpre. Não é? É isso. As boas novas não são boas para todos. Agora percebam estes homens aqui. Vamos para 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá. Vamos para as Escrituras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Esse texto é duro. Duríssimo. E mostra que as boas novas para alguns têm cheiro de morte. Isso é que é duro. Eles desprezam de tal forma que eles querem viver a vida deles. Como não? Sim. Laurinha? Sim. Linda no meu coração. Capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha, a Bíblia diz, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando, a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí vem o verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. As boas novas não são boas para todos os homens. Alguns não vão crer. E alguns ainda vão achar que as escrituras estão sendo para ele a morte e não a vida. Porque eles querem gozar a vida que vai passar daqui a 80 anos. Eu sei que alguns passam de 80, mas a Bíblia diz 70, 80. Passar disso é canseiro e enfado. Você não é mais o mesmo. Então, é isso que acontece. E aí, eu quero que a gente volte lá para o texto.
As boas novas são boas para todos. Vamos lá para o texto. Meus irmãos, por favor, quando nós começamos esta mensagem, deixe-me ver, tá, eu estou em primeiro, perdão. Quando nós começamos esta mensagem, nós fomos direto para o verso 9 e vimos as palavras dos leprosos, que disseram que não era bom o que eles faziam. Mas é assim, cada um de nós tem uma história com o Senhor Deus, cada um de nós. As nossas histórias não são as mesmas. Nossa história é diferente. Alguns chegaram aqui, criança, por exemplo. Outros chegaram aqui, adulto. Uns chegaram criança, sozinhos aqui. Outros chegaram criança porque a mãe trouxe. Imagina, a gente ouve aquelas histórias, né? Por exemplo, o pastor Miquel, quando se converteu, ele disse que estava meio passado já. Tinha tomado umas a mais, né? E se converteu e está aí firme até hoje. Olha isso. Gente. E cada um vai ter uma história com o Senhor Deus. E as nossas histórias, elas se cruzam, algumas vezes elas são paralelas. Tem um monte de gente por aí que as histórias são paralelas e nunca se cruzam. E aqui a gente tem, no mesmo capítulo, duas histórias diferentes. A história dos leprosos, que por um milagre de Deus, esses leprosos, eles foram, irmãos, e caminharam. Esses leprosos foram e encontraram comida. Esses leprosos, de algum momento, eles se revigoraram e falaram assim, não, olha, agora que a gente está bem, a gente precisa fazer o outro bem, voltaram, sabe? E a gente está vendo aqui, a gente parou num texto, em que o rei tinha mandado alguns dos seus servos irem ver, e agora já chegou à conclusão de que tem comida lá mesmo. Muito bom. Mas o primeiro verso do capítulo 7 tem uma profecia aqui. Vocês lembram da profecia? Lembram? Que no outro dia, né, em 24 horas, ia ter comida de novo. Lembra disso? Eliseu é bem conhecido da gente. Tinha uma promessa. Em 24 horas vai ter comida de novo. Bom, a promessa se cumpriu? É coisa boa ou não é? É isso. É coisa boa. Porque a promessa foi cumprida. Eles estavam com dificuldade de comida e de repente, toda a comida que não podia entrar na cidade, eles pegaram de volta no Arraial dos Sírios. Irmãos, que bênção. A promessa foi cumprida. Mas as boas novas são boas para todos? Você lembra da continuação do texto? Teve uma promessa no verso 1 e no verso 2. Eu vou ler. Tá bom? Então, segundo Reis, capítulo 7, verso 2. Tá? O verso 2 assim: porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Opa! Tinha alguém ali que estava ouvindo o que Eliseu estava falando? Que falou, não. Isso não pode acontecer. Aí ele usou uma expressão, né, do exagero, mesmo se Deus abrir, né, como se não fosse possível Deus fazer as coisas. A questão é o seguinte, a questão dos milagres é assim: nós cremos em milagre? Sim. Agora, nós cremos que o milagre que Deus vai fazer é a nossa vontade? Aí, por favor, a gente não crê nisso. A gente clama ao Senhor. E nós cremos que Ele é poderoso para fazer. Poderoso para fazer. E Ele tem uma vontade. Agora, a gente não crê que Ele fará a nossa vontade. A gente crê que Ele é poderoso. E cremos em milagre. O que esse homem está fazendo aqui?
Deus não tem poder para isso. E aí Eliseu diz, continuando lá no verso 2: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Irmãos, uma atitude totalmente oposta dos leprosos, totalmente oposta dos leprosos. E cada leproso aqui, essa noite, fazendo só uma aplicação, cada leproso essa noite aqui tem uma obra do Senhor. Agora também a gente pode ter aqui dentro pessoas como esse servo, esse homem tão íntimo do rei que estava encostado na mão direita dele. Podemos ter. Eles são desse jeito. As boas novas são boas para todos. Então você já concordou comigo que os leprosos irem, tomarem do despojo, comerem, esconderem as coisas, depois caírem em si e trazer a notícia de que tinha comida, é uma coisa boa. E você acha que o povo que recebeu essa notícia ficou feliz? O que você acha? Opa, se você estivesse lá, imagina você, teus filhos estão lá passando fome, de repente sabemos onde tem comida, pode vir e é seguro. O que você faria? Fala para mim. Ia correr? Gente, mas você não ia esperar pelo outro? Gente, né? Na hora da fome, já pensou esses dois fofinhos aí, ó, com fome? Ah, meu amigo, saía correndo, né? Então vamos ver o que o povo fez. A gente sabe que no verso 15, eles anunciam ao rei. Verso 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por meio ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Agora é o seguinte, irmãos. Vamos voltar no verso 2? No verso 2, o servo do rei fez o quê? Repreendeu o profeta, não repreendeu? O que ele falou para o profeta? Isso é impossível. E o que o profeta falou? Você vai ver, mas comer disso você não vai. Sabe por quê, irmãos? Porque as boas novas não são boas para todos. E para alguns, as boas novas têm cheiro de morte. Verso 16 fala que então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por meio ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E no verso 17, e pusera o rei à porta o servo, em cuja mão se encostava. Então o rei falou: olha, vai para tal lugar. E não é porque o rei era ruim, é que o rei queria saber o que estava acontecendo. Vai lá para a porta. E a Bíblia diz: e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aquele homem que duvidou, ele morreu, irmãos. Ele morreu. Porque nem todos que recebem a boa nova, eles a têm como boa nova. O profeta tinha uma boa notícia? O que você acha? Esse dia é dia de boas novas. É dia de boas notícias. O profeta também tinha uma boa notícia. O que o servo do Senhor fez? O servo do rei fez? Duvidou. Está vendo? As histórias são paralelas, mas cada uma delas termina de um jeito. Por quê? Porque as boas novas não são boas para todos. Mas hoje é dia de boas novas. E hoje é dia de salvação por meio de Cristo Jesus. Hoje é dia da gente crer mais e mais no Senhor Deus, lembrando que o Evangelho nos salva e nos sustenta. Então é assim. Tem leprosos aqui dentro? Tem. Eles estão na capelania, cuidando das pessoas. Tem leprosos aqui dentro? Tem. Eles estão ensaiando de terça e quinta para fazer a cantata de Natal. Eles estão já. Tem leprosos que tem. Tem leprosos cuidando das pessoas nos hospitais. Tá certo.
Tem leprosos aqui cuidando das coisas da igreja, para ver se a igreja fica um pouco mais bem estruturada. Pessoas tirando foto, você viu? Tem gente tirando foto hoje pela manhã, não é? Aí põe no site. Tem leproso aqui, tem leproso fazendo um monte de coisa aqui. Tem. A gente sabe disso. Aí é claro, como o pastor Viana muito bem falou, isso é para a glória nossa? De forma nenhuma. Mas a gente sabe que a gente é leproso. E sabendo que a gente é leproso, a gente quer uma história diferente desse homem. A gente quer uma história diferente para aqueles que estão ao perto da gente. Que não sejam como esse homem e duvidem. Este homem morreu à porta por causa de boas notícias. Não foi por causa de uma notícia ruim. A notícia para ele não foi boa. A promessa também que ele iria morrer já estava dada. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele fala. Que aqueles que não o receberem não serão chamados filhos de Deus. Da mesma forma que aqueles que não o receberem não estarão com ele na eternidade. É só isso. As boas novas podem ser boas para você essa noite, como as boas novas podem não ser boas para você essa noite. Que as boas novas sejam as boas novas nos leprosos, aquelas que os leprosos trouxeram, tá bom? E que as boas novas não façam da tua vida como fez na vida do servo do rei. Que Deus te abençoe e que você se firme cada dia mais nas boas novas de Cristo. Muito obrigado, meu Pai, pela bênção de sermos teus servos. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos use para a tua glória e também, ó Senhor Deus, nos faça servos teus que glorifiquem teu nome. Pai, eu clamo por boas notícias nos corações essa noite e que esses corações possam estar abertos por meio do teu Santo Espírito à tua palavra e ao teu Filho Jesus. Em nome dele, o Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Muito bem, por favor, vamos chamar o grupo de louvor.